Bom dia, meus amigos. 9 de dezembro, segunda-feira. Após mais um rally dos índices, né? Vamos lá ao estudo de posicionamento de microestrutura. Para o S&P, o SPX, o que temos aí no dia de hoje? Ele renovou a máxima do dia e parou aqui numa zona bem relevante, próxima ao topo de sexta-feira, onde havia bastante calls para expirar. Era o call wall ali 0 DTE para o S&P futuro, ES. Nesse momento, o índice está perdendo aqui uma zona de call wall 0 DTE também. O mercado continua com a estrutura mais positiva. Podemos ver, utilizando o gráfico do Charquito, estrutura bem mais positiva. Para o dia, temos aqui as regiões de maior interesse em posicionamento de calls e puts. Por exemplo, 60,75, 60,80 e o call wall 0 DTE ali no 6.100. Zonas de puts temos aqui os 6.085, 6.075, 6.070 e 6.050. Marquem esses pontos nos gráficos para que vocês possam aí melhorar a leitura de vocês. Então, o put wall está mais ou menos aqui no 6.050, com também onde é também a expectativa de mínima por volatilidade, certo? Regiões intermediárias, nós temos aqui no Gama 3, 60,90 e 60,75. É uma zona, o 60,75, que pode ter aí uma briga e também um aumento de volatilidade. É uma zona aí de bastante atenção, tá? Para o Triple Q, o que nós temos o ativo trabalhando já acima do call wall também, total. Na verdade, subiu para o 530 e o ativo está trabalhando no 527 ao 525 do dia de hoje, tá? Para a expiração do dia 0 DTE, 525 é o call wall 0 DTE, com mais interesse em puts no 522. A estrutura permanece mais positiva também, assim como o S&P. Para o VIX, pessoal, temos o ativo trabalhando nas mínimas. Estava trabalhando nas mínimas, abriu aí com gap de alta, trabalhando na região do Gama 1, continua um interesse predominante por puts do VIX, isso na grade total, e lembrar que o vencimento é no dia 12 do 11, esse vencimento mais curto tem um interesse em calls aqui elevado para o 14,50. E no 14,50 seria o call 0 DTE também para o VIX, que é justamente o ponto onde haverá o vencimento aí no dia 12 do 11. Então, para puts, o mercado continua bem posicionado no VIX, aqui na faixa do 13, 13, 12,5 e 12. E a gente consegue observar aí também um aumento no interesse em calls, porém ainda bem distante do preço, nível do 20, nível do 18. Tem um dado bem interessante que o Goldman Sachs trouxe para nós, que esse gráfico representa aqui a busca por proteção. Como ocorreu isso aí nas janelas aí ao longo dos anos, e temos a busca por proteção atingindo patamares de mais baixos das últimas 3 décadas. Então, sugere o quê? Compre puts para se proteger. Pode vir aí aparecer algo, como por exemplo, evento geopolítico, né? Escalada do conflito ali no Oriente Médio, essa questão da Síria que a gente viu que o governo caiu nesse final de semana. Então, por que não comprar um pouco de proteção? Por que não proteger o seu portfólio aí de oscilações maiores e possíveis realizações? Essa é uma informação trazida pelo Goldman Sachs, tá? O Nasdaq, pessoal, tem regiões interessantes aqui. Trabalhou, ó, foi buscar mais um topo anterior. Aqui a região do 21.700, bem relevante para o dia. Essa região do call wall também 21.650. E aparentemente
ele pode buscar o put wall e até zonas mais abaixo, como por exemplo 21.434, caso o mercado resolva ampliar aí seu interesse por puts, o que a gente ainda não consegue tirar da microestrutura. A microestrutura ainda apresenta aí maior interesse comprador nos índices, mas essa realização pode trazer aí um sentimento de continuidade de quedas, pelo menos para o dia. Vale também observar que durante a semana passada nós tivemos aí uma correlação quebrada entre os VIX e os índices. Pelo menos o VIX e o Nasdaq estavam andando juntos. O S&P não estava, continuou a sua correlação negativa com o VIX. Então, essa semana podemos ter VIX e índices para cima, tá? Prestem atenção nessa correlação, tenham cuidado com isso. Bom, agradeço a presença de todos. Fiquem aí com o calendário econômico. Grande abraço, excelente semana. Fala pessoal, muito bom dia. Carlos falando aqui. Vamos aí iniciando mais uma semana abençoada a todos. Vamos passar aqui um pequeno preview do que a gente tem para essa semana, do que a gente pode estar olhando, né? Enfim, vamos lá. Na semana passada, é... Nasdaq veio subindo 3,3%, Russell 2000 caiu 1,1%. O setor de tecnologia está bem mais comprado do que os setores industriais ali do SP 500, do Dow Jones, né? Essas questões aí tá impedindo um pouco o S&P, o SPX, de romper essa casa dos 6.100. Indica um pouco ali de reversão, porém, se romper essa região dos 6.100, 6.100, vai embora. Semicondutores foram mais vendidos, com venda líquida ali mais em equipamentos. Os hedge funds estão mais comprados em softwares, nessas áreas de softwares. No setor de saúde, fraqueza no Managed Care, na United Health, 10% de queda devido a preocupações regulatórias. Setores de biotecnologia e farmacêuticos está com desempenho melhor, com perspectivas bem mais positivas aí para 2025. No setor de energia, a gente tem a menos 7%, caindo 7% devido à intenção da OPEP aumentar a oferta em abril de 2025. Isso aí trouxe preocupações para o petróleo. O relatório de emprego da sexta-feira, o payroll, veio 227 na folha, e a semana da previsão que era de 220. A taxa de desemprego mantém 4,25, mas segue abaixo de níveis preocupantes. Então, isso é tranquilo. O debate atual agora é o caminho das taxas de juros, né? O mercado está antecipando um possível corte em dezembro. A gente tem uma reunião aí dia 18 de dezembro, a última do ano. As posições aqui dos hedge funds, eles estão comprados pela primeira vez em 4 semanas. O foco é tecnologia e consumo, enquanto eles vendem materiais e consumo, industrial e materiais, perdão. Aqui mostra detalhado o que eles estão mais comprando ou estão mais vendendo. Single stocks vendendo, energy estão vendendo, healthcare e por aí vai. Mas não vamos entrar nesses detalhes aqui para não nos estendermos muito. Essas opções aqui do SPX estão mostrando baixa proteção de downside e alta exposição dos gamma dealers. Isso é bem interessante, a gente está acompanhando caso venha romper essas regiões mais para cima. Falando aqui do nosso resumo, fluxos semanais, 136,4 bilhões em caixa, o BOFA tem 8,2 bilhões para ações, 4,9 bilhões para títulos, 3 bilhões para criptomoedas e 0,4 retirado do ouro. Fluxos importantes aqui que a gente terá essa semana, maior entrada semanal, fluxos, fluxos importantes que teremos aí, que tem maior entrada de maior entrada semanal desde março de 2023, 136 bilhões, 136,4. Maior entrada semanal em 4 semanas. Títulos de alta rentabilidade, entradas
acumulada no ano está em 53 bi. As ações dos Estados Unidos, nona semana consecutiva de entradas, 8,2 bilhões. Isso porque estavam com preocupações aí de rally de Natal, hein? Anteciparam bem cedo esse rally de Natal. Pequenas empresas dos Estados Unidos, entrada de 4,6 bilhões, eleva as entradas de 2024 para um recorde anualizado de 30,2 bilhões. Isso é muita coisa, isso é muita coisa. Tecnologia, maior saída em 6 semanas, 1,4 bilhão. Isso aqui é interessante estar olhando, porque a gente está na era da tecnologia. Então a gente tem que ficar bem alerta quanto às preocupações dessas empresas e se elas apresentam um relatório ruim, porque essas empresas estão carregando praticamente o SP500, o Nasdaq nas costas. Então, se os outros setores estão performando, não estão com uma performance tão boa, estão caindo. Então, o que está segurando são os setores de tecnologia. Então, é bom ficar bem alerta nisso aí. Setor financeiro, sexta semana consecutiva de entradas de 0,9, maior sequência desde fevereiro de 2022. Ações de mercados emergentes, maiores entradas em 8 semanas, 0,6 bilhões. Clientes privados do BOFA. Isso aqui, pessoal, é um relatório, é um resumo que a gente faz de vários outros relatórios que a gente lê. Não é tirado da cabeça isso aqui, tá? São de vários relatórios. Indicador de Bull Bear do BOFA cai de 3 pontos, cai para 3,7 de 4,7, devido à grande saída de ações de mercados emergentes e dívidas nas últimas 8 semanas, 4% dos ativos sob gestão. Na amplitude do mercado de ações, 35 de 45 índices regionais negociados abaixo da média móvel de 50 e 200 dias. Técnicas fracas no mercado global de crédito. Indicador de Bull Bear do BOFA mostra que sentimento e posicionamento dos ativos globais não estão extremamente otimistas nem pessimistas, refletindo uma grande desconexão entre investidores dos Estados Unidos, otimistas, e mercados globais pessimistas. Destaque de entrada do fluxo em cripto. Aqui, os hedge funds. Aqui são os dados da semana anterior que nós tivemos, que foram os dados de PMI, abertura de vagas de emprego, ISM, de manufatura, que foram o esperado e o que veio, né? Essa semana, que vem agora, é a semana da inflação. O foco será PPI e CPI. Vamos estar bem de olho aqui nessas notícias dessa semana. Os fluxos de negociação dos Estados Unidos estão mais comprados. Produtos macros, índices e ETFs combinados representam quase 90% das compras líquidas, 1,2 desvio de padrão, impulsionado pela cobertura de posições vendidas e em menor grau de compras longas. Isso aqui é do Goldman Sachs, tá? Não sou eu falando. Os hedge funds estão comprando ações de tecnologia em um ritmo mais rápido em 7 semanas. Isso aqui já diverge do, do BOFA, que já está vendendo ações de tecnologia. Liderado por compras mais longas, enquanto semicondutores e equipamentos foram os mais vendidos. Principalmente as vendas curtas. Apesar de compras recentes, posicionamento em softwares continua baixo no universo de hedge funds, com a proporção entre posições longas e curtas no grupo pairando as mínimas de 5 anos no primeiro percentil. Os industriais foram os setores com pior desempenho na semana e os mais vendidos com vendas curtas, as compras longas na proporção de 2,3 para 1. As vendas curtas nominais nesse setor foram as maiores em 2 anos, situando num percentil de 99 em uma análise de 5 anos. Aqui mostra sobre o que a gente está falando, que estão vendendo indústria e comprando tecnologia. Aqui fala do SPX, Weekly Clam, US Quiet, Non-Dealers, está nessa região dos 6.000, podendo romper ou reverter. Aí, isso aqui a gente vê no pré-market se tem tendência ou não de romper essas regiões. Aí a gente olha no pré-market com o Danilo Petri. O gráfico abaixo mostra que o custo de proteção está baixo. Nunca havia chegado a esses patamares nas últimas décadas. Isso tem influência com os títulos lá dos Estados Unidos. O destaque para essa semana, pessoal, é ficarmos de olho nesse calendário, que será o CPI e PPI. Hoje, dia 9, segunda-feira, então teremos
na quarta-feira CPI e na quinta-feira o PPI. Então, vamos aguardar esses dados, não vamos queimar a largada, vamos ficar bem atento aí a esses dados. Ótimos negócios a todos, ótimo dia aí.